A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido amigo, minha amiga. Hoje nós vamos meditar no texto que está em Mateus, no capítulo 19, onde Jesus fala sobre o divórcio. E é um tema tão importante para os nossos dias, não é? Fala sobre a família, que foi instituída por Deus, fala sobre o casamento. Vamos ver aqui? Jesus fala sobre o divórcio. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu, e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? E Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Em outras versões falam uma só carne, né? Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, e outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Então, esse tema aqui é um tema tão importante, tão atual, né? Tão importante. É questão de família, de casamento, de divórcio. Nós estamos em pleno carnaval, né, de 2026, e ontem a escola de samba que estava homenageando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eles fizeram uma zombaria com a família que nós acabamos de ler aqui, né? Que Deus instituiu como família desde a criação, desde lá do Gênesis, fala, né? E Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E disse, né? O homem deixa pai e mãe e unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Então Jesus estava falando aqui como que a família que Deus instituiu. Os homens são livres para instituir a família que eles quiserem, não é isso? Nós estamos num país e a Constituição, ela dá essa liberdade, né? Hoje já existe casamento de pessoas do mesmo sexo, é uma garantia da lei, né? Eles têm esse direito na lei. Já existe inclusive, eles já estão reconhecendo união de trisal. 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, né? Nós já estamos vendo aí os juízes, os tribunais reconhecendo esse tipo de união. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de um padre que ele está sendo processado apenas porque na missa ele falou.
que hoje as pessoas estão fazendo, né, a família do jeito que elas querem, que o homem nasce homem, mas acha que pode ser outra coisa, mas que para Deus, homem é homem e mulher é mulher. Meu cachorrinho tá aqui, ó. E então, ele está sendo processado, né? Acho que foi a Rede Globo que fez uma reportagem sobre isso, ou foi o Metrópolis, eu não me lembro exatamente, né? Mas assim, claramente, uma mensagem de que olha o absurdo que o padre falou, olha o absurdo que o padre fez. E esse tempo está chegando, meus irmãos, em que nós citarmos a Bíblia é motivo de nós sermos processados, é motivo de nós sermos chamados de homofóbicos, de preconceituosos, de fascistas, de racistas. Não foi isso que foi dito, inclusive, no carnaval, né? Agora, que é racismo religioso você não aceitar o carnaval, que é racismo religioso você não respeitar o candomblé, a quimbanda, a macumba. Respeitar, nós respeitamos a todos, mas concordar nós não somos obrigados, porque cada um tem a sua fé, não é, irmãos? Deus, ele não veio trazer religião, ele veio trazer salvação. Para isso Jesus veio à terra, para morrer no lugar dos pecadores. E aqueles que nele crerem e que desejarem a sua salvação, esses serão salvos. Aquele que perseverar, aquele que renunciar ao seu eu, às suas próprias ideias, aquele que renunciar a sua vida de pecados, aquele que verdadeiramente lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, esse entrará no reino dos céus. Não é qualquer pessoa, sabe? O evangelho é uma coisa muito séria. É a palavra de Deus. Jesus disse que passará os céus e a terra. Mas a palavra de Deus, ela não passará. E nós seremos julgados pela palavra. Crentes, católicos, espíritas, macumbeiros, muçulmanos, todos os seres humanos serão julgados mediante a palavra de Deus. É ela quem vai ditar se nós tínhamos verdadeiramente nos arrependido, se nós tínhamos verdadeiramente deixado uma vida de prática de pecados e se nós estamos aptos, aleluia, por ter rendido nossas vidas a Jesus para entrar no reino dos céus. As pessoas são livres para escolher, não é? Nós temos uma lei também aqui, a Constituição Federal. Será que estão respeitando a Constituição Federal? Jesus, hein? Pois na democracia brasileira, né, a Constituição Federal deveria ser a lei máxima, a lei magna do país, né? Mas para nós sabemos que essa terra aqui está muito perto de acabar. Nós sabemos que não é a Constituição que vai julgar se nós vamos entrar ou não no reino dos céus. Aleluia, é a palavra. E é nessa que nós temos que estar firmados. Irmão, se chegar ao ponto de você ter que ser processado, de você ter que ser até morto por causa da sua fé, não negue a sua fé. Nós não podemos negar a nossa fé. Nós não somos daqui, nós somos forasteiros, né? Então Jesus, ele fala aqui que não é lícito ao homem dar uma carta de divórcio, se divorciar da sua mulher por um motivo qualquer, a não ser por motivo de imoralidade sexual, né? A palavra original é porneia, acho que é do grego. É porneia, que significa qualquer tipo de imoralidade sexual, né? Adultério, ele praticar homossexualidade, né? Enfim, toda prática de imoralidade, né? Nós estamos vendo aí tantos homens que abusam até dos próprios filhos, meu Deus. Mas mulheres também são abusadoras. Temos que estar atentos, porque o diabo é sujo, né?
Infelizmente, nós estamos vendo os princípios, os valores se corrompendo, mas nós temos o maior valor, o maior princípio, que é a palavra. E desse nós não podemos abrir mão. Temos que andar à luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O divórcio hoje está banalizado. Eu estava vendo um pastor falando que o número de divórcios de cristãos, de evangélicos, é praticamente igual ao número de divórcios do mundo. Eu já vi o pastor Lucinho falando que nós estamos vivendo uma geração de jovens que não querem se casar e não querem ter filhos. Mas os homossexuais estão lutando para casar e para ter filhos. Então nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. A família, ela é uma instituição de Deus e ela é uma bênção. Mas ela também tem que ser construída, irmãos, na presença de Deus. Eu já passei por um divórcio, não tinha me casado na direção de Deus, eu sou divorciada e, meus queridos irmãos, a pessoa tem que se casar com outro crente, a pessoa tem que se casar em oração. Ai, meu cachorro aqui querendo me derrubar. A pessoa tem que casar debaixo de oração, ali conversando com o pastor, conhecendo a pessoa, conhecendo se ela tem um bom testemunho. Te aquieta, criatura, e na direção do Senhor, para que não... e ainda assim, irmãos, ainda assim, às vezes lida com situações que a gente não sabe, não tem como suportar. Conheci a filha de uma pastora que, jovem, linda, ela se casou na igreja com um jovem da igreja e não sei por quanto tempo eles namoraram, né? E o namoro, ele tem que ser um período sem contato físico, né? Sem toques, né? Sexualizados, tem que ser uma coisa realmente, porque senão entra a paixão e a paixão cega, né? Onde entra o pecado, a pessoa fica cega. Então tem que ser um namoro santo, tem que ser com oração, tem que ser à luz da palavra, tem que ser também ali com a bênção da igreja, né? Você procurar o seu pastor, o pastor tá orando, né? E você tá seguindo ali realmente a palavra. E o que aconteceu? No primeiro mês de casamento, esse rapaz começou a ter surtos psicóticos e ele começou a bater nela e quebrar a casa toda. Não teve como ela ficar casada. Ela ficou casada há um mês. Irmãos, uma jovem, ela ficou tão traumatizada, ela ficou tão desesperada, tão frustrada que a fé dela morreu, sabe? Mas eu creio que no tempo certo o Senhor vai restaurar, né? Todas as coisas. Nosso Deus é bom e fiel. Mas o casamento, ele foi instituído por Deus. Não pode haver um divórcio, uma separação por qualquer motivo. O divórcio, ele traumatiza os filhos. O divórcio, ele quebra financeiramente a família, porque vai ter que ter uma divisão ali financeira. O divórcio, ele pode gerar, ele é uma das grandes causas de depressão. O divórcio, ele é um abalo muito grande, também espiritual. Então, os nossos filhos podem passar por aquilo e podem carregar aquilo e um dia repetir, né, essa história. Então, que nós possamos realmente assim repensar e passar para os nossos filhos, para os nossos netos, o valor da família. O valor da família, o valor do casamento, aquilo que Deus instituiu, porque até as crianças estão sendo ensinadas contra a família, contra o casamento, contra Gênesis capítulo 2, e Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e disse que se casassem e tivessem filhos. Essa foi a família que Deus instituiu pela sua palavra. O mundo pode criar a família que ele quiser. Se a lei da terra autoriza aos homens, né, é um direito. Mas para nós que somos cristãos, nós não vamos crer e nós vamos pregar aquilo que a palavra de Deus ensina. É o nosso direito de fé
e de manifestação da fé. Nós não temos que ter vergonha, nós não somos homofóbicos. Nós amamos os homossexuais e oramos por eles, para que eles encontrem o amor de Jesus Cristo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que todos se arrependam e sejam salvos. A igreja, ela aceita todos, mas ela não aceita tudo. Todos são bem-vindos, mas nem tudo o que é ensinado é bem-vindo. Nós somos bíblicos, amém? Nós não somos preconceituosos, somos pessoas de princípios. Que Deus abençoe você e sua família. Deixa aqui o seu like, o seu comentário. Isso ajuda que o canal seja divulgado para outras pessoas. A paz do Senhor. Que Deus abençoe você. Se não é inscrito, inscreva-se.